Deus seja com todos. Vamos meditar mais um pouquinho, né? Esta feita nós vamos meditar um pouco e falar por que Deus proíbe a mulher no ministério da palavra. Será que Deus seria machista? Não, né? Deus é perfeito. Mas todos que pregam isto, às vezes é taxado como machista. Paulo foi chamado um odiador de mulheres. William Branham foi chamado de machista. E, por certo, outros também receberam as suas manchas por pregarem ou ensinarem aquilo que está na palavra de Deus. Mas vamos aprender um pouquinho nesses 5, 6 minutos com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, o que ela diz acerca disto. 1 Timóteo 2, verso 11 a seguir diz o seguinte: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Agora, por que a mulher foi enganada e o homem não foi enganado? A explicação se encontra na carta do apóstolo São Pedro, onde ele nos ensinou, mediante a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que a mulher ela foi feita diferente do homem. Ela foi feita como um vaso mais fraco. Agora, isto é o assim diz as Escrituras. Isso não é um pensamento humano, nem uma interpretação. Leremos na íntegra da forma que aqui está. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento. Marido, coabitai com ela, com a esposa, com entendimento. Dando honra à mulher como vaso mais fraco. Então, para crermos em Deus, para crermos na autenticidade da Bíblia, temos que crer que isto é verdade. A mulher foi feita um vaso mais fraco. Agora, aqui a Bíblia não está falando do poder intelectual dela, do poder de conhecer. A Bíblia está dizendo que ela foi feita em sua estrutura, em sua capacidade inferior ao homem na questão do governo, na questão de ocupações em certos setores, como Deus a privou de ser uma pregadora, de ser uma ensinadora da palavra de Deus. Estão compreendendo? A questão não é saber o que está dizendo, a questão não é como dizer, a questão é sustentar o que diz, é ter estrutura, e cada um foi feito para o seu lugar. Os animais foram feitos para o seu lugar. As aves foram feitas para os seus lugares, e cada uma foi feita com uma capacidade e com uma forma de viver e coabitar no lugar pelo qual foi feita. Por exemplo, um pato, uma ré, um ganso, um cisne, eles são peritos na água, enquanto que uma ave comum, uma galinha, jamais ela iria se sobressair neste local. E todas são aves, mas cada uma foi feita para o seu lugar, para a sua colocação, ou para a sua ocupação. E a Bíblia diz, igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, né? Dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, se um homem não coabita com a sua mulher com entendimento, sabendo que ela foi feita com menos estrutura do que você, nem as suas orações é ouvida diante de Deus. Elas são impedidas. O profeta Isaías já advertia. Por isso, você sabe que faz pouco tempo que as mulheres se ingressaram na política, tiveram o direito de voto. Agora, não é que o mundo da antiguidade, mais uma vez eu repito, era um machista, ou ignorava a capacidade da mulher. Eles eram mais crentes em Deus e no que Deus dizia com relação à sua palavra. O profeta Isaías, quando viu Israel sendo oprimido, quando viu Israel se decaindo,
ele reconheceu isto, aqui no capítulo 3, no verso 12. Os opressores do meu povo são crianças. Aí outra coisa, criança também não serve para governar. Criança não serve para ocupar certos ofícios, por mais capacitado que seja. Quando você vê alguém colocando uma criança para ministrar e dizendo que aquele menino é dotado, que aquele menino é usado, Jesus ocupou seu ofício perto dos 30 anos de idade, porque Deus sabia que todos nós viemos ao mundo humanamente incapacitados e temos um tempo para desenvolver o nosso lado psíquico, como também em todas as partes do corpo. Então, criança, ela tem que ocupar o lugar de criança. Isso vai chocar, e entre o homem, uma criança e uma mulher, há diferenças. E aqui diz, os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Isso quer dizer que a mulher, ela não deve ocupar um ofício, um governo, seja ele qual tipo que for, e principalmente voltando aqui às coisas de Deus. O apóstolo São Paulo foi bem exato. Em 1 Coríntios capítulo 14, o verso 34, quando ele diz, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E ainda diz, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Compreenderam? Como eu disse, isso não é uma teoria humana, não é um pensamento humano, mas é a Bíblia Sagrada. Mas a pergunta vem, então por que estamos constantemente ouvindo sobre mulheres pregadoras, pastoras, bispas, apóstolas, etc, etc? Isso não convém da Bíblia. Isso não convém da palavra de Deus. Estão compreendendo? Aí alguém poderia dizer, para concluir, vamos afirmar isto. Mas uma mulher que recebe o Espírito Santo que está nela é diferente do Espírito Santo que está no homem? Porque se ela tem o mesmo Espírito Santo que o homem tem, ela não poderia ser usada da mesma forma em que o homem é? A pergunta que alguém poderia nos fazer, nós vamos responder com uma outra pergunta para concluir. A mesma vida eterna que Adão tinha, Eva também não tinha? Sim ou não? E por que Adão não pôde ser enganado e a mulher foi enganada? Sendo que ambos, os dois viviam já eternamente. É porque Adão, mesmo tendo vida eterna, mesmo Eva tendo vida eterna, Deus fez um superior ao outro. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.